que a tua palavra, Senhor, iria, Senhor, dar a muitos comichões aos ouvidos. E hoje a gente está vendo, meu Pai. Quero te apresentar, Senhor, o teu servo, que foi selecionado, Pai, eu creio que por ti, Senhor. Então usa ele nesta noite, fala aos nossos corações, meu Pai, aquilo, Senhor, que é para nossa edificação, meu Pai. Deus amado e santo, desde já te agradeço, pastor, apresento o pastor Ferdinando em nome de Jesus, amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Efésios capítulo de número 5, versículo 14. É o nosso tema oficial da nossa confraternização unificada. Efésios capítulo de número 5, versículo 14. Diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Amém? Poder sentar, nós iremos juntos meditarmos na palavra de Deus. E eu acredito verdadeiramente que o Senhor tem uma palavra para os nossos corações. Desde sexta-feira, nós estamos ouvindo a mensagem. Desde sexta, sábado, e as mensagens que foram pregadas, com certeza, elas trouxeram a nós um grande despertamento. E esse despertamento é para nós darmos continuidade daquilo que nós aprendemos. Eu tenho certeza que durante a mensagem, seja ela de 40 minutos, seja ela de 1 hora, mas eu creio que você guardou alguma coisa no teu coração, algum ensinamento no teu coração. Algo chamou a tua atenção de uma forma especial. Ou talvez te confrontou. Ou talvez te deu apenas um alerta. E concernente o que nós aprendemos, o que nós ouvimos, pela lógica ou pela fé nós temos que colocar em prática. Para que possamos não apenas ser um mero ouvinte da palavra de Deus, mas nós queremos ser um praticante da palavra de Deus. Porque sendo assim, irmãos, nós iremos cumpri-la. Sendo assim, nós iremos obedecê-la. Nós iremos colocar em prática a palavra do nosso Deus. Efésios capítulo de número 5, versículo 14... É um tema que nós acreditamos que nasceu no coração de Deus. É um tema baseado na palavra de Deus. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Essa palavra, ela foi dirigida à igreja de Éfeso. A Bíblia diz aqui em Efésios capítulo 5, do versículo 14, nós entendemos que essa mensagem de Paulo foi para a igreja de Éfeso, foi para os Efésios. Mas nós temos que entendermos que o apóstolo Paulo, na sua terceira viagem missionária, ele vai implantar a igreja de Cristo em Éfeso. Ele vai trazer o ensinamento a essa cidade.
E a Bíblia diz que ele passa aproximadamente 3 anos nessa cidade. E ele consegue doutriná-la, trazendo ensinamento para essa cidade. Porque o que girava em torno dessa cidade, além dela ser a segunda cidade maior do Império Romano, o que girava em torno dessa cidade, girava em torno da prostituição, girava em torno a avareza, as chocorrices, fornicação e outras coisas. Girava em torno da cidade de Éfeso. E agora o apóstolo Paulo, ele vai trazer uma palavra de Deus, um ensinamento de Deus para aquela cidade. Porque a Bíblia diz que esses pecados, pecado da prostituição, da avareza, de tantos outros, fazia com que Deus se irasse com aquela cidade, com os habitantes daquela cidade. E agora o apóstolo Paulo, ele vai trazer ricos ensinamentos. Porque quando ele olha para aquela cidade, quando ele olha para Éfeso, ele entende que os moradores, que eram aproximadamente 250 mil habitantes, precisavam de Cristo, precisavam de uma palavra doutrinária, para que eles pudessem se voltar para Deus. Porque o que o apóstolo Paulo, ele trazia, eram ensinamentos verdadeiros, ensinamentos que iriam mudar a trajetória daquela cidade. Porque quando nós somos chamados por Deus, assim como Paulo foi chamado por Deus, ele entende que somente a palavra de Deus, somente os ensinamentos, somente a doutrina, um conjunto doutrinário poderia mudar a história daquela cidade. Porque quando ele olha para aquela cidade, ele entende que os moradores estavam perdidos. E ele fica aproximadamente 3 anos ensinando aquele povo. E muitos se convertem a Cristo. Eles entendem o projeto da salvação. Eles entendem que eles precisavam refutar, eles precisavam abandonar, eles precisavam rejeitar a prostituição, a avareza, as chocorrices e outras palavras, zombaria, de respeito, fornicação. Eles precisavam abandonar, porque eles estavam, quando Paulo olhava para eles, Paulo entendia que eles viviam nas trevas. Paulo entendia que eles viviam num sofrimento, da escuridão. E a palavra de Deus veio para trazer o esclarecimento, para trazer uma visão ampla da salvação. Paulo entende que aquele povo estava nas trevas e aquele povo precisava da luz. E a luz, Paulo sabe muito bem que é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que traz o esclarecimento. É a palavra de Deus que ilumina. É a palavra de Deus que traz o conhecimento. E quando Paulo ele olha para essa cidade, quando ele olha para os moradores de Éfeso, ele se compadece dos moradores, porque ele sabe que eles estão entregues. E tudo isso vai trazer uma conclusão de idolatria. Paulo vai falar sobre isso. Ele fala sobre essa idolatria. Ele fala dessa conclusão que traz a idolatria. E agora o apóstolo Paulo ele traz a palavra de Deus aos corações daquelas pessoas, porque ele vai entender que somente a palavra de Deus pode mudar os moradores daquela cidade. Só através da palavra de Deus ele sabia que poderia mudar a vida daquelas pessoas,
o comportamento daquelas pessoas, o caráter daquelas pessoas. Paulo entende disso, Paulo sabe disso muito bem, irmãos, porque diz a Bíblia que o próprio Paulo, ele vai se expressar dizendo: outrora eu era trevo, eu era blasfemo, melhor dizendo. Ele vai entender isso, ele entende que ele estava nas trevas, mas ele vai dizer que agora ele já não vive mais nas trevas, agora a luz habita nele. É isso que Paulo, ele vai transmitir para aquelas pessoas, porque quando ele olha para aquelas pessoas, ele entende que eles viviam nas trevas sem a presença de Deus, sem a presença de Cristo. O homem vive nas trevas sem a presença de Cristo. A mulher vive nas trevas sem a presença de Cristo. As pessoas dormem espiritualmente. Fisicamente, tudo bem, mas espiritualmente elas dormem. Elas dormem espiritualmente. E agora diz a Bíblia Sagrada que Paulo vai entender em Gálatas capítulo 5, versículo 17. Ele entende que havia uma luta entre a carne e o espírito. E ele vai dirigir essas palavras aos efésios, aos cristãos que já tinham aceitado a Cristo como Salvador. Esta palavra é dirigida não é para o ímpio lá fora. Essa palavra é dirigida para aqueles que estavam da igreja, mas que também serviriam para aqueles que estavam fora. Serviria para aqueles que estavam lá nas trevas. E ele vai dirigir para a igreja de Éfeso. Ele vai trazer esta palavra para a igreja de Éfeso. Uma das vezes nós criamos temas lindos. Desperta tu que dormes. E muitas das vezes nós estamos pregando para nós mesmos. Estamos pregando para nós mesmos. Mas quando Paulo está trazendo esta palavra doutrinária para a igreja em Éfeso, para os efésios, ele não está se dirigindo, ele não está trazendo uma afirmação que eles estavam desviados, que eles iriam para o inferno, mas que eles precisavam estar atentos. Eles precisavam estar acordados. E ele vai se dirigir em Gálatas 5,17. Ele vai dizer que a luta era contra a carne. A luta era contra a carne e o espírito. Porque a carne, ela quer se prostituir. A carne, ela quer ser avarenta. A carne, ela quer ostentação. A carne é orgulhosa. A carne, ela quer fornicação. A carne, ela quer viver das trevas. A carne, ela quer blasfemar contra Deus. A carne, ela quer desonrar Deus. A carne, ela quer zombar de Deus. A carne, ela quer se afastar de Deus. E o apóstolo Paulo sabe muito bem que haveria uma guerra entre a carne e o espírito, porque o espírito é o contraste da carne. O espírito, ele é o contraste da vontade da carne. Por quê, pastor? Porque o espírito, ele quer obedecer a Deus.
O Espírito, ele quer honrar Deus. O Espírito, ele quer fazer a vontade de Deus. O Espírito, ele quer obedecer a Deus. O Espírito, ele quer honrar Deus. O Espírito quer ser fiel a Deus. O Espírito quer se santificar na presença de Deus. É por isso que tem essa guerra entre a carne e o Espírito. Mas nessa noite, em nome de Jesus, eu quero profetizar na nossa vida: quem vai prevalecer não é o desejo da carne, mas é o desejo do Espírito. Xarabandon de clapra subim de gandarabandon de clapra rai. Oh glória! Em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Porque o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo de Deus. O nosso corpo, irmãos, é templo, morada do Espírito Santo de Deus. Vou repetir para você, dar glória a Deus e aleluia. O nosso corpo é morada do Espírito Santo de Deus. E se o nosso corpo é morada do Espírito Santo de Deus, nós não devemos dar lugar para a carne. Temos que viver em espírito e em verdade. Oh glória! Ele dirige-se a palavra à igreja. A palavra é dirigida para a igreja de Éfeso. A palavra é dirigida, vou repetir, para a igreja. Em outras palavras, irmãos, ela está sendo dirigida para nós. Nós estamos inclusos naquilo que girava em torno da cidade de Éfeso. Nós estamos inclusos naquilo que girava. O que girava, pastor? A prostituição, a fornicação, alguém que não é casado, a avareza, pessoas que amavam o dinheiro. A pergunta é se nós estamos inclusos. Por quê? Porque esta palavra, irmão, Deus ele não erra o alvo quando Ele fala, porque Ele sabe o alvo em quem Ele está dirigindo a sua poderosa palavra. Para quê, pastor? É para nós vivermos atentos, é para nós vivermos percebidos na presença de Deus. Aleluia. No versículo 17: não sejais insensatos, mas entendei a vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, para que sabeis a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, irmãos, ela é boa, ela é perfeita e agradável a Deus. Tem muitas pessoas que ainda não compreenderam a vontade de Deus. Ele está dizendo que a sua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas no versículo 1 vai dizer, em Romanos capítulo 12, versículo 1 vai dizer que nós não temos que se conformar. Em outras palavras, nós temos que reprovar, nós temos que refutar as obras infrutíferas que habitam nas trevas. Nós precisamos saber
e colocar em prática a palavra de Deus. Nós precisamos fazer isso. E Ele vai dizer: desperta, ó tu que dormes. Desperta, ó tu que dormes, e levanta de dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Eu quero recapitular aquilo que foi falado ontem, uma passagem em Mateus capítulo de número 25. Fala das 10 virgens. O problema não estava nas lâmpadas. O problema não estava no encontro do noivo. Elas saíram ao encontro do noivo. Sabe onde estava o problema? Na falta do azeite. E quando fala de azeite, fala da presença do Espírito Santo nesse sentido. Quando fala de azeite, fala de preparação. A questão não era as lâmpadas. Todas tinham as lâmpadas. A questão não era o encontro do noivo. Todas foram ao encontro do noivo. Mas no meio da trajetória, o azeite faltou. A presença faltou. E se faltou a presença, está morto espiritualmente. Se a presença do Espírito Santo faltou, está morto espiritualmente. Mas nessa noite tem aqui o noivo. Eu creio que o noivo está presente nessa noite dentre nós, para te renovar, para te dar forças, para te despertar, para te acordar, para fazer você sair desse sono, da negligência, e voltar novamente para a luz. Oh glória, aleluia. A parábola das 10 virgens, já estou encerrando, fala a respeito da preparação, fala a respeito da vigilância. Sabe o que a Bíblia diz, irmãos? Em Mateus capítulo de número 25, versículo 13, aqui eu estou concluindo: vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. As 10 virgens, elas dormiram, mas a Bíblia diz que 5 eram prudentes e 5 eram imprudentes. As 5 prudentes viviam em vigilância, preparadas. Mas as virgens imprudentes, elas não viviam em vigilância, portanto, não estavam preparadas. E nós temos que estar percebidos, irmãos. Desperta, tu que dormes. Nós não devemos viver a nossa vida, entregar a nossa trajetória, o nosso caminho. Não devemos deixar nas trevas, mas nós temos que fazer a vontade de Deus. Porque quando Paulo ele fala para os Efésios, ele está dizendo: desperta, não pare, acorda. Não pode fazer parte das obras infrutíferas. Quando se fala, irmãos, fala em todos os sentidos, porque nós somos um ser social. Muitos estão nas escolas, nas faculdades, nos comércios, e aonde você estiver, essa luz, ela tem que brilhar. Aonde nós estivermos, a luz tem que resplandecer nas trevas, porque a luz também é um contraste das trevas.
Aonde a luz chega, as trevas têm que bater em retirada. Mas as trevas só vão bater em retirada se nós tivermos a presença do Senhor em nossas vidas. Aleluia. Se coloque em pé no nome de Jesus. Se coloque em pé no nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração pelos irmãos, para nós vivermos em vigilância. Porque o mundo que nós estamos vivendo, irmãos, é um mundo de muitos atrativos. É o mundo da pornografia, é o mundo da prostituição, é o mundo do engano. Mas o que nós devemos fazer é refutar, é anular, é não aceitar. Eu tenho que fazer a diferença nessa terra. Eu tenho que estar percebido aonde eu for. Eu tenho que influenciar e não ser influenciado pelo mundo. Aonde vocês forem, jovens, senhores, senhoras, obreiros, obreiras, nós temos que influenciar e não sermos influenciados pelo mundo. Nós temos que influenciar e não sermos influenciados. Não tem nada a ver, irmão. Não tem nada a ver, irmã. Não tem nada a ver, pastor, de ver um vídeo pornô. Refuta, não aceite. Alguém te convidar para você fazer algo que não agrada a Deus, não aceite. Você é luz. Desperta, tu que dormes. Não zombe. Não dê crédito. Alguém fazer gracinhas, gracejos, contar piadinhas. Não se conforme com essas coisas. Nós temos que vivenciar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus. As coisas vão mudando, as coisas vão se projetando, mas a Bíblia diz, irmãos, que nós temos que crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Não tem nada a ver, pastor, namorar escondido. Refute isso. Nós não somos mais das trevas, irmãos. Nós vivemos na luz. Feche teus olhos e eu quero orar por você. Senhor, eu quero apresentar nossas vidas. Hoje é o nosso encerramento da nossa festa unificada. Nós ouvimos a tua palavra, Senhor, e nós cremos na mesma. Essa palavra foi para trazer um despertamento. Assim como aquelas 10 virgens saíram ao encontro do noivo, do esposo, as mesmas prudentes, elas dormiram, mas quando elas se levantaram, elas estavam preparadas. As 5 imprudentes, elas erraram, mas quando se levantaram, quando se despertaram, estavam despreparados. O que o Senhor quer dizer com isso, pastor? Quero dizer que nós somos propensos a erros. Nós falhamos. Nós pecamos contra Deus. Mas mediante o nosso sono, quando nós se levantarmos e despertarmos, nós temos que se preparar. Nós temos que estar preparados.
porque uma hora mais cedo ou mais tarde nós iremos ouvir o amigo do noivo gritar dizendo, clamar dizendo: aí vem o esposo, aí vem o noivo. E a palavra de Deus, Ele quer que nós estejamos preparados. Charabando digando romianda camba gondobia. Charmini canto biama canto dogodobi de gadaga. Oimini arriga dogodobi de gandarabando de claprai. Eu vejo Deus trabalhando em vidas nessa noite. Eu vejo Deus trabalhando nessa noite. Eu sinto Deus trabalhando no teu coração. Eu sinto Deus fazendo tu lembrar dos momentos que passastes na presença de Deus. E nessa noite, Charabandon de clapra, subindo e gandarabandon de claprai. As mãos de Deus, as mãos do Senhor está estendida em favor da tua vida, em favor do teu ministério, em favor da tua história, da tua trajetória. Desperta, desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá, Cristo te levantará, Cristo te exaltará, Cristo te protegerá, Cristo te conduzirá, Cristo te aperfeiçoará, Cristo te levantará. Sharia biando bianda rabacanto bianda rabandon de claprai. Oh glória, oh glória.